Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a proposta é um pouco diferente, a gente vai falar de direito tributário também, mas começamos aí comentando se é caro ou barato viver no Brasil de maneira geral, analisando alguns dados, fazendo um comparativo com outros países e, claro, ao final fazendo uma comparação com a carga tributária também para a gente entender o quanto isso impacta no custo de vida aqui no nosso país. Violência, desemprego, falta de infraestrutura, de oportunidade, de incentivo. Esses são vários dos argumentos das pessoas que deixam o Brasil para viver na Europa, nos Estados Unidos, ou outros lugares. Geralmente são pessoas mais jovens em busca de oportunidade e geralmente cada um de nós tem um conhecido, um amigo que fez essa escolha de viver fora do Brasil. E aí o que eles comentam com a gente? Que lá o custo de vida é mais barato, que eles têm mais poder de compra e que acham sim que é caro viver no Brasil quando comparado a esses países. Bom, eu entrei num site chamado Numbeo, vou deixar aqui para vocês conhecerem também, e eu fiquei surpreso porque o Numbeo mostrou, vejam esse gráfico, que o Brasil não é um dos países mais caros do mundo para se viver. Esse mapa que mostra aí todos os países do mundo, ele apresenta os países e a cor vermelha significa que o país é caro e verde significa que ele é um país de baixo custo para se viver. Percebam que o Brasil ele está aí com a sua imagem bem verde, bem claro. Então o Numbeo aponta ali em uma lista de países que o Brasil não é um país tão caro para se viver. O Numbeo ele compara o custo de países anualmente, países do mundo todo, e ele analisa gastos com saúde, com moradia, com supermercado, produtos em geral. E essa lista ela vai de 1 até 135 países, onde o primeiro significa que é o mais caro. A Suíça está em segundo lugar, por exemplo, E o país de número 135 é o mais barato. O Brasil, nessa lista, o número dele é 117. Então vejam que o Numbeo aí realmente aponta que o Brasil não é um dos países mais caros para se viver. Analisando a lógica por trás do Numbeo, eu percebi que o peso da moeda tem uma força enorme ali na análise que eles fazem. Porque, é claro, viver em Nova York é muito mais caro do que viver em São Paulo aqui no Brasil. Mas isso acaba sendo mais caro viver em Nova York do que aqui, porque o peso da moeda é diferente. Então, para o americano isso é muito relativo, Para o americano é muito mais fácil olhar aquele mapa e de fato concordar de que viver no Brasil é mais barato. Isso porque lá o salário mínimo de um americano ele é contado por hora, de 7,25 dólares a hora. Então a gente multiplica isso por 5 vezes na semana, 8 horas de trabalho diárias por dia, se chega a 1.160 dólares, o que dá quase em torno, na verdade, de 6 mil reais aqui no Brasil. Então isso faz com que o americano ele tenha um poder de compra muito maior. Em outros países também, na Espanha, por exemplo, o salário mínimo é em torno de 1.000 euros e o euro vale ainda mais do que o dólar. Então, por mais que em questão de número, na casa de 1.000, o nosso salário mínimo também fica na casa de 1.000. O da Espanha, o dos Estados Unidos, 1.165 dólares, a gente tem um salário mínimo parecido, em questão numeral, só que essas moedas valem muito mais do que a nossa, então o poder de compra do americano ele acaba sendo muito maior, até porque lá os produtos, por exemplo, são mais baratos, a gente fazendo essa análise sem conversão, porque o americano paga um dólar no litro de gasolina, a gente paga 4 reais, ele paga menos de $1 de uma lata de Coca-Cola, aqui ela custa 2,80 mais ou menos. Então isso se repete com roupas, carros, vários produtos aí industrializados. Não é por isso que, como eu comentei no começo do vídeo, os nossos amigos conhecidos falam que lá, nos países onde eles moram, o custo de vida é muito menor. Agora sobre o imposto, sobre a nossa carga tributária, que é alta, a gente tem imposto de países envolvidos, uma das cargas tributárias mais altas do mundo, porém temos pouco retorno, eu vou explicar um pouco para vocês isso, de uma pesquisa
que foi feita sobre isso. Antes eu quero falar de outro problema que a gente tem no Brasil, que é o foco da tributação sobre o consumo, que também torna a nossa vida mais cara, principalmente para quem ganha menos. Esse exemplo, vamos lá, uma indústria de biscoito, por exemplo. Essa indústria, ela produz seu produto, ela coloca o seu preço e repassa, vende para um distribuidor, inclusive com um imposto aplicado, né? No caso da indústria, ICMS, PIS, COFINS. O distribuidor, por sua vez, também coloca o seu preço, também aplica imposto, também tem que recolher imposto, né? E ele repassa isso para o varejista, um supermercado, por exemplo. O supermercado faz a mesma coisa, coloca o seu preço, também cobra imposto e coloca o produto na prateleira. Então esse produto, quando ele chega na prateleira, ele está carregado de imposto, né? Das outras empresas que fizeram esse mesmo ciclo anteriormente. E quem paga tudo isso no final acaba sendo o consumidor. Então, quando uma pessoa ela ganha 15 mil reais, por exemplo, né, e nós temos uma outra pessoa que ganha um salário mínimo, essa pessoa que ganha um salário mínimo ela tem muito mais dificuldade para comprar esse produto na prateleira, né? Então, o peso para ela acaba sendo muito maior. Então, esse é o problema da tributação sobre o consumo. E quem ganha 15 mil reais, por exemplo, consegue geralmente guardar, né, uma parcela ali da sua renda para poupar, né, para guardar esse dinheiro, investir. E quem ganha um salário mínimo geralmente gasta tudo isso com o consumo. Então, a renda acaba sendo menos tributada no nosso país e quem ganha menos acaba pagando mais imposto e tendo aí a sua tributação, né, muito mais cara em relação a esse comparativo. Então é preciso equilibrar a tributação sobre o consumo e a renda no nosso país. Essa é uma preocupação das nossas autoridades, da reforma tributária que atualmente tramita lá em Brasília, principalmente a proposta da Câmara dos Deputados. Então eles analisaram que no mundo todo, né, principalmente nos países desenvolvidos, não funciona dessa maneira, porque aí se você foca a tributação sobre o consumo, os produtos, os serviços, de maneira geral, eles ficam mais caros e o custo de vida aumenta para todo mundo. Voltando, pessoal, ao assunto que eu estava falando antes, né, de que aqui no Brasil a gente também paga muito imposto e tem pouco retorno, e eu disse isso com base num estudo feito pelo IBPT, que é um instituto de estudos tributários aqui no Brasil. O IBPT ele analisou um índice chamado IRBS, que é Índice de Bem-Estar e Retorno, né, à sociedade, e ele fez uma análise pegando aí os países com as cargas tributárias mais altas do mundo. Pegaram aí um top 30 de países com as cargas tributárias mais altas. E o Brasil está ali no meio, né? Está ali Japão, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e o Brasil também está ali. Só que o IBPT descobriu é que o Brasil ele fica em último lugar quando o assunto é dar retorno em relação aos impostos que a gente paga. Então, educação, segurança, rodovias, saúde nem tanto, né? Porque ainda o Brasil, a gente é referência com o SUS, né? Com o nosso sistema de saúde público que a gente tem aqui, só que ele também é precário, né? Em muitos lugares aí do Brasil. No fim, essa pesquisa apontou que a gente paga muito imposto, porém a gente tem pouco retorno, né, desse imposto que a gente paga, e isso é um grande problema que a gente tem também, que acaba elevando, né, e tornando caro viver aqui no Brasil. Com isso a gente conclui que nós precisamos, né, de reformas para mudar a situação do país, isso já é bem visível, seja ela tributária, né, ou administrativa. A Receita Federal demonstra que nos últimos anos a gente teve uma manutenção aí da carga tributária, teve um pico ao longo desses anos, mas ela tem se mantido se a gente analisar, né, os dados que a Receita Federal apresenta. Porém, ainda assim a gente tem uma carga tributária alta, né? E os nossos recursos não são bem aproveitados como os países que a gente vê lá fora, né? Segundo aí esse estudo que o IBPT fez. Então sim, a gente precisa de melhorias, né, para dizer que viver no Brasil é justo, digamos assim. Quem sabe aí também, né, cabe a nós escolher bem os nossos representantes, porque talvez a corrupção seja um dos problemas, né, como esse do cálculo do IRBS, aí, onde a gente paga muito imposto e tem retorno. Então, escolher nossos representantes é muito importante, né? Afinal, são eles que também votam projetos como a reforma tributária, que está lá em Brasília sendo analisada atualmente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o custo de vida no Brasil. E eu deixo aí, então, a pergunta para vocês, o que vocês acham? É caro ou barato viver no Brasil? Deixa aqui a sua resposta
nos comentários, ou se você não entendeu algo bem, pode perguntar, que eu respondo. Até logo!